Isso era para ser uma audiência online referente a um processo de alimentos, né? Uma audiência para pagamento de pensão, como acontece diariamente em várias da família do Brasil todo. Guarda, visita de filhos, menores, algo que é uma consequência da separação de um casal que vai para o litígio, ou seja, não tem ali uma concordância entre as partes sobre essas questões. Mas se tornou um show de horror. E o protagonista foi o juiz de direito que estava comandando esta audiência na vara da família aqui de São Paulo. Como tudo hoje é gravado, né? Essas audiências estão acontecendo de forma remota por conta da pandemia. O juiz disse o seguinte, eu não vou nem contar, vou colocar o áudio dele aqui a respeito da violência doméstica que envolvia, claro que nós vamos preservar aqui os envolvidos nesse processo, mas a fala do juiz é claro que precisa de uma discussão e de uma reflexão. Vamos devagar com o andor, que o santo é de barro. Se Maria da Penha contra a mãe, eu não tô nem aí. Uma coisa eu aprendi na vida de juiz. Ninguém agride ninguém de graça. E eu não tô falando que eu tô falando, doutora, ninguém agride ninguém de graça. Eu não tô falando que esse de graça é porque a outra pessoa fez para provocar. De repente, a pessoa que agrediu entende que a pessoa olhar para ele de um jeito X é algo agressivo. Eu não sei o que passa na cabeça de cada um. É muito claro, né? E o início da fala é que tem que ser reprimido. Juiz de direito? É, numa audiência, né? Aqui em São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo precisa dar um esclarecimento para a população, né? A fala do juiz ela é muito clara. Ele diz que aprendeu na vida de juiz que ninguém agride ninguém de graça, né? Eu fico me perguntando qual é o grau... Qual é o motivo que justifica alguém bater em alguém? Exatamente. Em que código que ele aprendeu isso? Aonde ele aprendeu isso? Com que exemplos ele aprendeu isso? E é isso que ele aplica no dia a dia, Eduardo? Na função dele de juiz? Essa que é a loucura né? dos nossos juízes hoje em dia, dos nossos magistrados com alguns pensamentos. Porque o que ele pensa não interessa, interessa o que ele aplica. Não, a ciência do direito, para quem acha que é a ciência, é justamente interpretar os códigos à luz daquilo que é a sociedade. A justiça nada mais é do que a tentativa de mediação. E quando não há mediação, não há possibilidade de mediação, a aplicação de sanção. Quando você tem uma pessoa que acha que há justificativa para alguém bater em alguém, que tipo de julgamento ele vai fazer a partir do que está escrito na lei? O raciocínio é muito lógico. Ele não está ali para dizer o que ele pensa, o que ele não pensa. Ele está ali para aplicar a lei. E graças a Deus... E quando ele diz o que ele pensa, ele nos deixa claro qual é o critério que ele usa para aplicar a lei. Exato. E felizmente, né, nós temos que comemorar o avanço que tivemos ao longo dos anos com uma legislação mais protetiva para quem é vítima desse crime. Que é muito difícil da polícia combater, porque ele acontece normalmente no âmbito familiar. A polícia não entra na casa de todo mundo. Entra quando é chamada, claro, mas não para fazer ronda, né? E nesse momento de pandemia, essa é uma modalidade criminosa que aumentou durante a pandemia. É algo que chama a atenção das autoridades de segurança pública, que chama a atenção de quem é especialista em segurança pública. O aumento da violência doméstica, de pai batendo em esposa, batendo em filho, marido batendo em mulher. Esse é um crime em expansão na nossa sociedade. E medidas estão sendo tomadas, né, das mais variadas formas para prevenção. Agora, quando chega um caso concreto, um juiz de direito fala uma bobagem dessa durante uma audiência... Maria da Penha. Agora, gente, quanta coisa que não acontece em fóruns pelo Brasil que a gente está sabendo agora, porque as sessões são gravadas, né? É impossível não lembrar daquele caso do sul do país, né? Com aquela modelo. Da modelo que foi humilhada. Que foi humilhada. Bom, isso Em mais um fórum. Nesse caso, a mesma coisa. E o que o juiz fez? Falou, vamos parar um minutinho para você tomar uma água. Tomar uma água, sabe? Outra coisa, cadê o defensor dessa mulher naquela audiência? Cadê a advogada aqui, os advogados nesse caso? Um juiz fala uma bobagem dessa, o advogado tem que levantar a mão, para a audiência, começa a gritar, não pode aguardar tacitamente, né? Uma pessoa desse tipo de raciocínio na frente, você fica com medo de ser preso. Qual que é o nome do juiz, Pedro? Não tem. Não foi divulgado. Iremos encontrar o nome dele. Mas a Thaís falou um ponto também que eu acho muito importante.
nem tanto lá, nem tanto cá, né? Tem magistrado hoje que passa maquiagem quando vai na sessão porque vai aparecer na TV Justiça, vai aparecer na TV tal. Tem outros que não botam nem a parte de baixo da Não, então, daí de vez em quando uns aparecem lá só com a toga, né? Com a toga e o vento. Mas aqui é o lado positivo da exposição da caixa, né, coberta que era o nosso judiciário. Então está aqui um bom exemplo do que acontece quando... Totalmente favorável à transmissão. Claro, essas sessões não podem ser transmitidas porque é uma questão ligada à família, né? Tem o sigilo. Mas o que é processo público, né? Homicídio, latrocínio, tem que haver publicidade. Tem de haver publicidade nessa divulgação. Supremo Tribunal Federal, STJ, os TJs, os TRFs, Justiça Eleitoral, Justiça Militar. Tinha tudo que ser aberto. Eu sou totalmente favorável a essas transmissões. E a gente também já sabe o que vai acontecer. Vão dizer que tirou de contexto que a culpa é da imprensa. Não tem problema. Essa culpa a gente gosta de ter.